Independente da prova que você está se preparando, seja um vestibular de medicina muito concorrido, seja um concurso público, uma coisa é certa, você vai ter que se lembrar dos conteúdos que você viu no dia da prova. E como é que eu faço isso de maneira mais eficiente? Tem vários métodos de estudos, muito disseminados aí nas redes sociais, tem o Pomodoro, tem Grifar. De antemão, eu adianto que um desses métodos que é muito disseminado, ele funciona de maneira efetiva. Como é que eu sei que o método de estudo ele vai funcionar de maneira eficiente naquele quesito que é lembrar o assunto que eu estudei? Basicamente, você vai ter um critério que quanto mais difícil for para o seu cérebro executar aquela função, mais ele vai relembrar aquele conteúdo. Como é que eu posso entender isso de maneira melhor? Bom, se você apenas grifar o que você está estudando, aquilo é muito fácil, é muito passivo, um método de estudo muito passivo. Você tem que buscar métodos de estudos ativos. Como é que eu sei um método de estudo ativo? Por exemplo, questões. Fazer questões e fazer simulados demanda uma carga mental maior do que apenas grifar aquele conteúdo. Então, o método por questões, o método por simulados é mais eficiente do que o método só grifando aquele conteúdo. E dentro de todos esses métodos disseminados nas redes sociais, existe um que é mais eficiente, na minha opinião, e também é comprovado cientificamente, porque ele vai fixar aquele conteúdo na memória de longo prazo. É isso que a gente quer. A gente quer fixar o conteúdo estudado na memória de longo prazo para que no dia da prova a gente não tenha aquele famoso brancão, beleza? Então, qual método é esse? É justamente o método Feynman. Richard Feynman era um físico que ganhou o prêmio Nobel na década de 60 e ele era muito conhecido por explicar conceitos bastante difíceis e bastante complexos de física de maneira bem simples e simplificada, como se fosse para uma criança de 10 anos de idade. Então, a gente vai utilizar esse conceito de Feynman para trazer para o mundo dos estudos e, assim, fixar aquele conhecimento na memória de longo prazo. Como é que funciona esse método? Foi um método que eu utilizei durante a minha preparação, foi aprovado em medicina na Universidade Federal e você pode utilizar para o seu objetivo, seja ele medicina, algum concurso público ou até mesmo a prova da escola. A fazer esse método, você vai perceber que ao longo do tempo, isso vai ficando bem automático e esse método ele vai fixar todo aquele conhecimento na sua memória de longo prazo. Não vai ser tão dificultoso assim fazer as questões e fazer os simulados, beleza? Como é que eu faço isso? Eu vou exemplificar de maneira bem simples. Primeiramente, eu vou ter o contato com a teoria, beleza? Então eu vou ver videoaula, ler um PDF, ler um livro, ter um contato realmente com a teoria para me habituar naquele conteúdo e entender o que eu estou tratando ali. Depois que eu tenho contato com a teoria, eu posso fazer duas coisas. Eu posso ou partir direto para as questões se eu me sentir confiante, ou fazer o processo de fixação através da explicação do método Feynman. Como é que funciona isso? Eu vou pegar o conteúdo, exemplo aqui que no caso é dinâmica, a primeira lei de Newton, e vou explicar de maneira como está nos livros, beleza? O que diz a primeira lei de Newton? Ela fala que todo corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força externa atue sobre esse mesmo corpo, beleza? Essa é a primeira lei de Newton. Como é que eu posso simplificar? Sempre eu tenho que pensar de eu simplificar da maneira mais simples os conceitos, como se eu estivesse realmente explicando para criança de 10 anos. Então, bora lá. Como é que eu vou simplificar essa primeira lei de Newton? Todo objeto, ele permanece parado até que alguém coloque ele em movimento, ou todo objeto permanece em movimento até que alguém pare ele. Pronto. É uma maneira bem simples de explicar a primeira lei. Além disso, você pode incrementar o método Feynman através de mnemônicos. É muito utilizado na tabela periódica para a gente decorar quais elementos químicos estão presentes em cada família. Por exemplo, na primeira família, na primeira coluna, eu tenho Lignac roubou o César da França. Às vezes parece que a frase não faz muito sentido, mas é apenas para você memorizar quais são os elementos químicos que vão estar naquela ordem. Por exemplo, na segunda família eu tenho Bela Margarida casou com o senhor Barão. O que isso significa? Berílio, magnésio, cálcio, beleza? Então, assim sucessivamente. Para você realmente criar uma história, porque desde o princípio, o ser humano, ele memorizou as coisas através de histórias, porque nossos antepassados, eles passavam as informações através do conhecimento, através de histórias. Então, a gente se habituou, o nosso cérebro ele foi programado para entender histórias. E também, na Bíblia, Jesus também passava os seus conhecimentos através de histórias. Então, a história, criar uma história criar um enredo através do conhecimento, é uma maneira muito efetiva de você fixar o conteúdo na sua cabeça e ativar essas linhas neurais para no dia da prova você não se esquecer, beleza? Eu me lembro na minha época de vestibular que eu estava estudando e eu queria entender assuntos específicos de áreas. Por exemplo, eu queria entender exatamente quais eram as fórmulas de químicas mais cobradas no Enem. E as fórmulas que também não eram tão cobradas, mas como eu queria me preparar em alto nível, eu precisava memorizar algumas fórmulas de química, beleza? Então, um exemplo bastante meio maluco de um mnemônico que eu criei pra mim é outra coisa. Cria o seu próprio mnemônico, ou se não, memorize algum mnemônico muito bom. Porque se você criar,
você não esquece nunca mais, porque foi você que traçou aquele raciocínio para chegar naquela conclusão. Por exemplo, um mnemônico que eu criei para mim foi declarar a fórmula do cloreto de vinila, que é uma fórmula bastante complicada, criando um enredo, uma história. O cloreto de vinila, essa fórmula bem aqui que eu vou colocar, ela, na minha cabeça, ela parece um carro, beleza? Aqui as rodas e o corpo do carro, e eu criei que o Vin Diesel, do Velozes e Furiosos, ele vinha na minha casa instalar um teto de PVC. Por que um teto de PVC? Porque o cloreto de vinila, ele é a policloreto de vinila, ele é a substância que vai formar o PVC. Então, aquela imagem, aquela história ficou fixada na minha cabeça e eu não conseguia mais esquecer a fórmula do cloreto de vinila, da polivinila, porque eu criei esse enredo para me fixar aquele conteúdo, beleza? Então você pode utilizar essa técnica juntamente com o Fireman, incrementando com o Fireman, para fixar qualquer tipo de conteúdo que você queira na sua preparação, seja para o concurso ou seja para o vestibular de medicina. Outra coisa que você também pode utilizar para incrementar a técnica de Fireman através das suas explicações é fazer analogias. Você pode utilizar analogias com o conteúdo em si. Um exemplo, durante o estudo de eletrodinâmica, que é um assunto bastante complicado na prova do Enem, é muito difícil e não é tão palpável, você imaginar como que o elétron ele vai percorrer um fio condutor. Como que esse elétron, que é uma coisa, tipo assim, subatômica, ele vai percorrer todo esse fio condutor. Então, o que eu imaginava? Ao invés de imaginar fios condutores, eu imaginava canos de PVC, canos de água, e como se o elétron ele fosse realmente água. Como se o elétron ele percorresse todo esse cano como se ele fosse água. E assim ficava muito mais fácil de eu ir para os exercícios e de eu matar as questões do Enem, porque eu imaginava uma coisa mais do cotidiano, uma coisa mais palpável para mim, que eu consigo visualizar, analogamente com uma coisa que eu não consigo visualizar de maneira tão efetiva. Então, fazer essas analogias é também uma forma de você incrementar o método Feynman e você fixar aquele conteúdo na sua memória de longo prazo, beleza? O meu desejo era passar essa técnica adiante, porque ela me ajudou, me auxiliou na minha preparação, e eu queria que ela auxiliasse você também a conquistar seus objetivos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta alguma coisa pro próximo vídeo, algum tipo de conteúdo que você queira que eu traga aqui. Vou manter esse canal ativo e vou trazer vídeos sobre Enem, sobre estudos em si também, e contar um pouco como que eu consegui evoluir nos estudos, sair de um cara que não acertava nem, sei lá, 15 questões de matemática e praticamente conseguir gabaritar quase todas as áreas do Enem. Então, se você quer conteúdos do próximo vídeo, comenta aqui embaixo, beleza? É isso e bons estudos!